o seguinte: ei, para de olhar para a prosperidade que Deus está dando para o outro. Pare de olhar a prosperidade do outro. Pare de desejar a prosperidade do outro. Pare de desejar o que o outro tem. Pare de desejar o que o outro está recebendo. Pare de desejar o que o outro está buscando. Sabe por quê, queridos? Porque para cada um de nós, Deus tem um nível de prosperidade. Escute isso. Deus tem um nível de prosperidade para a minha vida. Mas Deus também tem um nível de prosperidade para a sua vida. E você precisa buscar. O que você precisa é descobrir qual o nível de prosperidade Deus tem para você em cada uma dessas áreas. Não deseje a prosperidade do outro. Não busque a prosperidade do outro. Sabe por quê? Porque a prosperidade do outro você nunca vai alcançar. Porque Deus deu a ele. Mas para você, Deus também tem um nível de prosperidade. E aí, irmãos, eu quero estar falando para você o que é Parnassá. Parnassá também é uma palavra hebraica que tem um significado tremendo. Porque Parnassá, escute isso, preste muita atenção. Parnassá nos fala, irmãos, de uma visão, de uma revelação, de uma orientação específica de Deus para as nossas vidas. Quando alguém recebe um Parnassá, ele se torna próspero na terra dos viventes. Porque Parnassá nos fala disso. Parnassá nos fala de uma direção específica, de uma orientação, de uma revelação que Deus dá para o homem aqui na terra. E quando nós alcançamos esse Parnassá, quando o homem recebe esse Parnassá, e quando o homem começa a andar debaixo desse Parnassá, quando o homem começa a andar debaixo dos princípios do Parnassá, debaixo da visão, debaixo da orientação, debaixo da revelação que Deus lhe deu, ele se torna próspero, ele desfruta de prosperidade. Ei, nessa noite eu estou aqui para dizer para você, filho, comece a orar a Deus, comece a buscar de Deus, comece a pedir para Deus: Deus, me dê um Parnassá. Porque se Deus te der um Parnassá, você vai prosperar em cada um destes níveis, em nome de Jesus. Queridos, escute isso. Existe 4 níveis de inteligência. Escute isso. 2 delas são aqui de baixo e 2 delas são de cima. Os 2 aqui de baixo são inteligência e esperteza. E esses 2 níveis, inteligência e esperteza, qualquer um pode ter, qualquer um pode alcançar, porque eles são aqui de baixo. Mas existem outros 2 níveis. Esses outros 2 níveis são o quê? Sabedoria e consciência. Essas não são aqui de baixo, mas estas são de cima. E quando alguém recebe Parnassá, queridos, ele começa a caminhar aqui na terra, não só usando as 2 aqui de baixo, mas ele começa também a usar as 2 de cima. E então ele prospera nesses 4 níveis que aqui falamos. Para você prosperar em cada um destes níveis que aqui falamos, você precisa alcançar as 2 sabedorias que vêm de cima. Nós lemos aqui um texto que falou de Jacó. E o texto é engraçado porque ele faz um negócio esquisito. Ele faz um negócio estranho. A Bíblia fala aqui, queridos, no momento em que Jacó monta uma sociedade com seu sogro Labão. Jacó queria ir embora, aí o sogro então lhe fez uma proposta. E ele aceita a proposta do sogro, que era o de estar continuando, cuidando do rebanho. E toda ovelha que nascesse, ou cabrito que nascesse pintado, malhado ou negro, seria de Jacó. Quando Labão ouve a proposta de Jacó, Labão aceita a proposta de Jacó, e diz a palavra, se você ler o contexto, que então Labão mandou um dos seus filhos tirar do meio do rebanho
todo animal salpicado ou negro. Então ele tirou todo animal que era malhado ou negro, e a Bíblia diz que o filho de Labão levou esses animais para 3 dias de caminhada, longe do rebanho de Labão. Ou seja, quando Jacó pegou o rebanho, irmãos, não existia nenhum animal colorido ou negro, porque Labão havia agido de forma sorrateira. Mas aí, irmãos, nós vemos então Deus dando um parnassá para Jacó. Jacó, a Bíblia diz que ele começa a pegar varas e picar ela, mostrando então a brancura que havia debaixo da casca dessas varas. E ele colocou essas varas em um lugar estratégico, onde o rebanho vinha beber água e dar a sua cria. E diz a Bíblia, irmãos, que quando o rebanho chegava e tomava água e ia então despejar a sua cria, eles começavam a olhar para aquelas varas que estavam todas elas salpicadas de branco, e esse rebanho produzia então uma cria pintada ou negra. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque Deus deu a Jacó um parnassá. Deus deu a Jacó uma direção. Deus deu a Jacó uma visão. Deus deu a Jacó, queridos, uma direção para ele percorrer. E ele entrou debaixo dessa visão, ele entrou debaixo dessa direção, ele recebeu o parnassá, e ao receber o parnassá, irmãos, ele se tornou próspero, porque o parnassá de Deus nos faz prosperar. E diz a palavra, irmãos, que Jacó se tornou 7 vezes mais rico do que o seu sogro Labão. Por quê? Porque ele recebeu uma direção, ele recebeu uma orientação, ele recebeu uma visão, e ele andou debaixo dessa visão, ele andou debaixo dessa orientação. Muitos leem esse texto e dão uma interpretação completamente diferente para esse texto. Muitos leem o texto e o contexto e não entendem por que aquelas varas fizeram aquele gado, ou aquele rebanho, melhor dizendo, produzir uma cria malhada ou negra. Mas eu te digo por quê. Porque Jacó recebeu do Senhor um parnassá. E o que eu quero dizer para você com isso? Quero dizer para você que quando você receber de Deus um parnassá, não negligencie a visão, não negligencie a direção, não negligencie a estratégia que Deus vai te dar. Se Deus te der um parnassá, anda debaixo dele, anda debaixo da direção dele, porque você vai prosperar em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Quando Deus dá um parnassá para o homem, quando o homem se torna próspero debaixo de um parnassá, ninguém pode tomar a sua prosperidade. Diga amém. Então veja bem, irmãos, existem 2 formas de você prosperar aqui na terra. Você prospera aqui na terra usando o seu livre-arbítrio, ou você prospera aqui na terra através de parnassá. Quando você prospera aqui na terra usando apenas o livre-arbítrio, isso quer dizer que você está agindo apenas no nível aqui de baixo, usando a inteligência e a esperteza. Mas escute isso, irmãos. Mas essa riqueza que as pessoas alcançam, e às vezes você olha lá fora e você não entende mais como o cara não serve a Deus e é próspero, prospera. Sabe por quê? Porque ele é inteligente e ele é esperto. Ele age de esperteza. Porém, a prosperidade que você alcança debaixo de um livre-arbítrio, você decide fazer algo, você escolhe fazer algo, e você age em cima do seu livre-arbítrio, e de repente você decide fazer algo onde o mercado está bom, onde o mercado está propício. Então você começa a prosperar, e você então adquire riquezas. Só que essa prosperidade que vem de inteligência e esperteza, a qualquer momento essa pessoa pode perdê-la. Você já viu gente que prospera da noite para o dia? Gente que de repente não era um Zé Ninguém, era um Zé Mané. E de repente, irmão, se torna próspero, rico, né? E as pessoas ficam encabuladas, porque agora o cara tem muito dinheiro, o cara agora tem muitos imóveis, o cara agora tem fazenda, gado. Mas um belo dia, você ouve dizer que ele está quebrado, na miséria. Sabe por quê, irmãos? Porque a prosperidade que é oriunda desse primeiro nível, a prosperidade que vem
através do livre-arbítrio, da mesma forma que ela vem, ela pode ir embora. Mas há um segundo nível, há uma segunda forma de você prosperar aqui na terra, e a segunda forma é através do Parnassá. E quando você prospera através do Parnassá, ninguém pode tomar a sua riqueza. Porque você não prospera apenas em uma área, porque você não prospera apenas no nível de Neres, mas você prospera em cada um desses níveis que aqui estamos falando. E essa prosperidade, que é oriunda de Parnassá, queridos, ela é autossustentável. E aí, eu poderia citar aqui inúmeros exemplos na história, tanto bíblica quanto na nossa história, sobre pessoas que prosperaram debaixo de um Parnassá. E eu aqui dei um exemplo bíblico, o exemplo de Jacó, e abri a reunião, a mensagem, lendo o texto que fala sobre isso. Mas eu quero dar dois exemplos fora da Bíblia, dois exemplos que nós já ouvimos acerca dele, conhecemos muito bem, mas não sabíamos que era fruto de Parnassá. Quem aqui nunca ouviu falar de Isaac Newton? Todos nós aqui ouvimos falar de Isaac Newton. Todos nós aprendemos algo acerca dele na escola, os nossos filhos estão aprendendo algo acerca dele na escola. E nós aprendemos na escola que Isaac Newton foi um físico tremendo, é o que nós aprendemos na escola. Mas a história desse homem vai muito além disso. Nós aprendemos na escola que ele é apenas o inventor ou o descobridor de uma lei que foi batizada de a lei de Newton. Tudo bem, é o que nós ouvimos e o que nós aprendemos, mas eles esconderam uma parte tremenda e gloriosa da história desse homem. Você precisa saber, primeiro, que Isaac Newton era um judeu. Mas ele não era só um judeu, ele era um judeu messiânico. Ele era um judeu que servia o Mashiach rei. Ele era um judeu que cria em Yeshua, que servia Yeshua, que servia Jesus. E ele, queridos, ele foi alguém que recebeu um Parnassá de Deus. Porque, queridos, o Parnassá é algo que reverbera sobre outras gerações. E hoje nós somos abençoados, nós desfrutamos de um grande avanço tecnológico, de descobertas que esse homem teve. Sabe por quê? Ele alcançou esse nível de inteligência e de intelectualidade, porque um dia, sendo ele servo do Senhor, ele recebeu um Parnassá de Deus. Mas há um outro homem que nós também ouvimos falar acerca dele, chamado Einstein. Quem nunca ouviu falar de Einstein? Quem nunca leu ou aprendeu algo sobre Einstein? O cara de uma mente privilegiada, o cara de uma inteligência tremenda. Esse homem, irmãos, fez inúmeras descobertas. Ele é aquele que desenvolveu a fórmula, né, de igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ele que desenvolveu essas fórmulas, foi ele quem fez essas grandes descobertas, foi ele quem trouxe todas essas coisas à tona e que gerou, que formou uma grande revolução no mundo. Ele descobriu, queridos, ele descobriu o princípio ativo de todo o universo. Você sabia disso? Por que ele descobriu o princípio ativo de todo o universo? Porque ele descobriu acerca da propagação de ondas de calor. E por causa dessa descoberta, ele recebeu um prêmio. Ele foi premiado. E no dia de receber esse prêmio, havia ali os repórteres, e um dos repórteres chegou para ele e fez a seguinte pergunta: como que o senhor conseguiu criar, inventar, desenvolver todas estas fórmulas que o Senhor apresentou a todos nós? Sabe qual foi a resposta desse homem chamado Einstein? Ele disse o seguinte: filho, eu não descobri coisa nenhuma. Ou melhor, eu não inventei nada. E o repórter então assustou e disse: mas como o senhor não inventou? Como que o senhor não descobriu nada? Se o senhor hoje está aqui para receber o prêmio dessa descoberta maravilhosa. Ele diz: olha, pois bem, eu não descobri nada. Eu apenas fui agraciado